Eu estava sentado em uma lanchonete qualquer, tentando aproveitar o meu intervalo. O lugar parecia normal a princípio, mas quando eu virei a bandeja para pegar o último pedaço de meu lanche, algo me chamou a atenção. Um bilhete, dobrado, estava escondido debaixo dela. Eu hesitei por um momento, mas então o peguei e o desdobrei. As palavras estavam escritas com uma letra apressada, quase desesperada. Não olhe para ele. Não responda. O que eu fiz? Eu ignorei o bilhete. O que mais eu poderia fazer? As palavras não faziam sentido. Até que eu vi ele. O homem. O homem de olhos fundos e pele acinzentada. Estava sentado ao meu lado, como se já estivesse ali o tempo todo esperando que eu visse. Eu tentei olhar para o lado, tentei focar em qualquer outra coisa, mas aquele homem parecia ter o controle do ar ao meu redor. Eu podia sentir a pressão aumentando, como se o próprio ambiente estivesse me forçando a prestar atenção nele. Eu queria me levantar, sair correndo dali, mas algo me puxava. Algo me dizia que já era tarde demais. Ele estava ali, e eu sabia que não poderia mais ignorá-lo. Olhando ao redor, tudo naquele lugar parecia estranho. O ambiente era antiquado. As paredes tinham um tom envelhecido, quase sujo. A luz acima da minha mesa piscava de maneira irregular, como se estivesse prestes a queimar. Não havia muitos clientes, mas os poucos que estavam ali pareciam deslocados, como se estivessem em outra época. Fiquei me perguntando se eu já tinha estado ali antes, mas nada parecia familiar. O relógio atrás do balcão estava atrasado, marcando uma hora que não fazia sentido. O tempo parecia estagnado, como se ali não fosse possível encontrar o presente. As pessoas ao meu redor estavam em silêncio, com olhares vazios, sem vida. Elas não se moviam, apenas me observavam, como se soubessem algo que eu não sabia. Eu olhei para o homem ao meu lado novamente. Ele não falava, mas estava ali, esperando. Eu podia sentir os outros clientes me encarando, mas ninguém se atrevia a dizer nada. A pressão estava se tornando insuportável, e eu não sabia mais se a sensação vinha de dentro de mim ou se o próprio lugar estava me consumindo. A ansiedade crescia a cada segundo. Eu só queria sair dali, mas parecia que algo não me deixava, algo que eu não podia controlar. O homem ao meu lado finalmente quebrou o silêncio. Ele falou, mas sua voz não era normal. Era grave, abafada, como se saísse de um lugar distante, como se ele estivesse falando através de uma cortina de névoa. Você sabe por que está aqui, não sabe? Eu não sabia o que responder, então olhei para o bilhete novamente, tentando buscar alguma explicação. Mas ele já não estava mais ali. O bilhete tinha desaparecido, como se nunca tivesse existido. Eu senti um frio na espinha. O homem parecia entender a minha dúvida, porque ele sorriu. Um sorriso torto, que não chegava a ser um sorriso humano. Algo naquela expressão me dizia que ele sabia de tudo. Você não vai conseguir sair daqui, ele disse com uma calma assustadora. Você está aqui por uma razão. Eu queria gritar, queria correr, mas algo me impedia. Eu olhei para os outros clientes tentando encontrar alguma ajuda, mas todos estavam paralisados, olhando fixamente para mim, esperando algo, como se estivessem esperando que eu fizesse algo errado. Tentando controlar o pânico, fechei os olhos por um momento e respirei fundo, mas não adiantava. Eu podia sentir o homem ao meu lado me observando, esperando a minha resposta. Eu sabia que não tinha escolha. Eu precisava falar, precisava responder. Eu olhei para ele, meu coração batendo forte, e disse, por que está fazendo isso comigo? Ele sorriu ainda mais, entregando-me um bilhete. Por que você pediu? Ele respondeu. Eu olhei para o bilhete, mas a escrita estava diferente agora. Bem-vindo de volta. E então, algo começou a acontecer. A luz na lanchonete piscou, mais rápido agora, até que finalmente se apagou. Eu quase caí da cadeira com o susto. Quando a luz voltou, o ambiente ao meu redor parecia diferente. As paredes estavam mais próximas, o ar mais pesado.
Era como se o lugar tivesse se comprimido de alguma forma, tornando-se menor e mais apertado. Olhei para a saída, mas agora ela estava em outro lugar. O que estava acontecendo? Eu me levantei e dei alguns passos, mas o ambiente ao meu redor não fazia sentido. Tudo estava se distorcendo, como se o tempo e o espaço tivessem se tornado instáveis. O homem ainda estava ao meu lado, olhando-me com aquele sorriso. Eu tentei me afastar, mas ele simplesmente não saía de perto. Eu estava preso ali, e cada movimento parecia mais lento do que o anterior, como se algo estivesse me mantendo preso nesse lugar. E então os outros clientes começaram a me olhar, mais fixamente, como se estivessem esperando que eu fizesse algo errado. As pessoas ao meu redor estavam em um estado de transe, mas eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Era como se todos esperassem que eu fizesse a escolha errada. Eu queria fugir, mas a saída já não era mais a mesma. Eu sabia que algo terrível aconteceria se eu errasse. Cada olhar, cada movimento era observado. A pressão estava me esmagando. Eu olhei para o homem ao meu lado mais uma vez, sentindo o peso daquela presença que me sufocava. Por favor, eu disse, o que está acontecendo aqui? Ele sorriu novamente, dessa vez com um prazer visível. Você já sabe o que precisa fazer. Eu estava perdido. Não havia mais como voltar atrás. Eu sabia que tinha que responder. De alguma forma, isso era inevitável. Foi quando a voz dele sussurrou ao meu ouvido. Responda, e tudo se revelará. Eu respirei fundo, sentindo o frio me tomar. Não havia mais saída. Eu finalmente cedi. Olhei para ele e disse, por que eu? O sorriso dele se ampliou. Porque você pediu, ele disse, entregando-me outro bilhete. Bem-vindo, de volta. A sensação de desorientação foi imediata. O mundo ao meu redor começou a escurecer, e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu tentei resistir, mas a escuridão me envolveu, e quando a luz retornou, eu já não estava mais na mesma lanchonete. Eu olhei ao meu redor, tentando entender o que havia acontecido. Onde estava? As ruas eram tortas. Os prédios se curvavam de maneira estranha, como se estivessem vivos. As pessoas passavam por mim, mas seus rostos eram borrados, como se estivessem apenas existindo ali, sem propósito. Eu tentei me mover, mas as ruas pareciam intermináveis. A cada esquina, eu retornava ao mesmo ponto. Era como se o lugar estivesse me engolindo, me mantendo preso em um ciclo sem fim. Corri desesperadamente, sem saber para onde estava indo, mas não importava. Eu sempre voltava ao mesmo beco, à mesma rua que parecia não ter fim. E os rostos borrados, eles estavam sempre lá, observando, esperando. Eu estava começando a perder a esperança. Não havia saída. Eu estava preso, em Sete Além, e não importava onde eu fosse. O lugar sempre se repetia, como se estivesse me testando. E o pior de tudo, eu sabia que o homem que estava comigo naquela lanchonete ainda estava me observando. Cada rua era uma réplica da anterior. Eu não podia mais confiar nos meus próprios passos. Depois de horas vagando por Sete Além, eu finalmente a vi, a lanchonete. Eu quase não acreditei. Mas quando entrei, tudo estava em ruínas. O balcão estava quebrado, as cadeiras caídas, e a poeira cobria o lugar. O cheiro de decadência era inconfundível. Eu me aproximei do balcão, e lá estava o papel. Um pedaço de papel envelhecido. E quando o peguei, vi que estava escrito algo que me congelou. Seu nome, a data, 1983. Eu olhei para a data novamente, tentando entender o que aquilo significava. Mas não havia mais respostas, só restava o vazio. O lugar estava morto, e eu agora sabia que não poderia voltar. O tempo, o espaço, tudo estava distorcido. E eu nunca sairia dali. Você ainda acha que pode controlar o que acontece ao seu redor? Às vezes, o que achamos que entendemos sobre o tempo e o espaço pode ser uma ilusão. E tudo o que você tem a fazer é olhar para o lugar errado, e você poderá nunca mais sair.
E nunca aceite bilhetes de estranhos. Não importa o que eles digam. Às vezes as palavras têm mais poder do que você imagina. Me chamo Cláudia, moro na Tijuca. E esse relato é real, aconteceu comigo por volta de 2010. Era só mais um dia comum. Eu estava cansada, como sempre, depois das aulas na universidade. Eu só queria pegar o ônibus e voltar para casa, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Entrei no primeiro que apareceu na parada, o 115. Eu sempre pegava esse ônibus e o trajeto era tão familiar que nem precisei olhar para o número. Mas algo estava errado. As ruas não eram as mesmas. Eu não reconhecia mais nada. Os prédios estavam estranhos. As luzes da rua estavam apagadas. Como se eu tivesse me perdido, mas eu não tinha me perdido. Era o mesmo ônibus, a mesma linha, mas o lugar estava diferente. Eu olhei ao redor. Os passageiros estavam quietos, imersos em seus próprios mundos. Mas algo parecia estranho. Eu tentava me concentrar nas ruas, tentar entender onde eu estava, mas não conseguia. Eu sentia que o tempo estava se esticando, alongando, e as ruas pareciam se distorcer à medida que passávamos por elas. A princípio, eu tentei me convencer de que tudo estava bem, que era só uma sensação estranha, mas logo percebi que a parada onde eu deveria descer estava longe. Eu olhei pela janela tentando reconhecer algo, mas ao invés disso, tudo o que via eram ruínas. O trânsito havia desaparecido, as lojas, os prédios, tudo estava diferente. Eu nunca tinha visto aquelas ruas antes. Fui até o cobrador. Perguntei se ele sabia onde estávamos, se o trajeto estava certo. Ele apenas me olhou e sorriu. Não um sorriso gentil, mas algo distante, vazio, como se ele não me visse de verdade. Ele não respondeu minha pergunta, apenas disse: "Estamos indo para lá." Eu fiquei paralisada por um segundo. Para lá? Onde era esse lá? Eu procurei olhar para fora, tentar identificar algum ponto de referência, mas tudo parecia distorcido, apagado. Não havia mais ruas familiares, apenas uma escuridão que tomava conta do caminho. O silêncio no ônibus ficou ainda mais pesado, como se os passageiros não estivessem mais vivos, mas em algum tipo de transe coletivo. Eu voltei para o meu lugar, tentando me acalmar. Algo estava muito errado. Cada minuto parecia mais longo, e o ar estava ficando mais denso. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu olhava para os outros passageiros, mas ninguém parecia perceber a estranheza da situação. Eles estavam todos sentados, imóveis, como se o ônibus fosse uma cápsula do tempo congelada em um momento sem fim. Foi então que comecei a ouvir algo, um sussurro baixo. Eu não conseguia entender, mas a sensação de desconforto cresceu. Os passageiros estavam murmurando em um idioma que eu nunca tinha ouvido antes. Eles estavam todos falando a mesma coisa, mas em uma língua estranha, incompreensível. Eu decidi me levantar. Precisava saber o que estava acontecendo. Me aproximei do cobrador, tentando disfarçar o medo. "Onde estamos indo?" perguntei, tentando esconder a ansiedade na voz. Ele não olhou para mim, apenas sorriu novamente com aquele sorriso inquietante e repetiu: "Estamos indo para lá." Eu olhei para o motorista, esperando alguma reação, mas o que vi me fez gelar. Ele não era mais o motorista comum. Seus olhos eram completamente negros. Não havia branco em seus olhos. Nada. Só o negro absoluto, como se o fundo de sua alma fosse feito de trevas. Ele olhou para mim e naquele momento eu senti que ele sabia o que eu estava pensando, mas não disse nada. Ele apenas continuou dirigindo, impassível, como se nada de errado estivesse acontecendo. As ruas fora do ônibus começaram a ficar ainda mais irreconhecíveis. Eu não sabia para onde estávamos indo, mas o que eu via pela janela era cada vez mais perturbador. As ruas estavam vazias. A iluminação pública estava sumindo. As casas e prédios pareciam decadentes, como se o tempo ali tivesse parado, como se o lugar estivesse à margem de algum outro universo, um lugar onde o tempo não passava. A atmosfera estava pesada, o ar estava mais frio,
e eu já não sabia se o ônibus estava indo para algum lugar real ou se nós estávamos presos em algum pesadelo coletivo. Eu tentava me concentrar em qualquer coisa familiar, mas tudo parecia se distorcer. Cada rua se fechava em um ciclo infinito. Foi então que percebi. Ninguém no ônibus estava mais agindo como seres humanos. Eles estavam paralisados, sem vida. Só os sussurros ainda ecoavam. As palavras incompreensíveis se misturavam com o som do motor. Eu olhei para o cobrador mais uma vez, mas ele estava imóvel. Até que de repente ele se virou para mim e disse com a mesma expressão vazia: "Você não pode sair de onde está indo." Eu me senti paralisada. Algo estava me prendendo. O motorista virou a cabeça para me olhar de novo, seus olhos negros, como a noite, e eu soube naquele momento. Eu já não controlava mais a minha saída. Desesperada, eu tentei puxar a cordinha, querendo descer na próxima parada. Mas o ônibus não parava. Eu puxei de novo e de novo. Mais nada. O ônibus seguiu em frente, sem diminuir a velocidade. Eu comecei a gritar, pedindo ao motorista que parasse. Mas ele não me olhou. Ninguém se mexia. Foi quando um velho passageiro sentado no fundo do ônibus se inclinou para a frente e cochichou: "A única maneira de sair daqui é não estando aqui." Ele olhou para mim e eu vi em seus olhos uma desesperança que eu não queria entender. Mas no fundo eu sabia. Não estava mais no controle. "Não entendi", eu murmurei, sem saber o que ele queria dizer. Ele só balançou a cabeça como se tivesse dado a resposta final e se recostou de volta na cadeira. Eu não podia mais ficar ali. A sensação de que eu estava presa em algo além da minha compreensão estava me consumindo. O ônibus não parava, e a cada segundo eu sentia que meu mundo estava se fechando. Eu olhei pela janela uma última vez. Era como se o mundo fora do ônibus estivesse se desintegrando. Decidi. Eu precisava sair de alguma forma. O ônibus estava me engolindo e eu sabia que só havia uma maneira de escapar. Não poderia esperar. Eu tinha que me jogar para fora. Quando o ônibus fez uma curva, eu me aproveitei da oportunidade. Corri até a porta e me joguei para fora sem pensar. O impacto do asfalto me fez tremer e quando eu olhei ao redor me dei conta de algo terrível. Eu estava de volta à parada de onde eu tinha subido. O mesmo lugar. O mesmo ponto de partida. O ônibus estava lá, parado, esperando por mim. Mas ninguém me viu. As pessoas passavam por mim como se eu não estivesse ali. Eu tentei chamar alguém, tentei gritar, mas nada. Não havia som. Não havia ninguém que me ouvisse. Eu olhei para o ônibus novamente e a porta se abriu como se estivesse me convidando para entrar. Eu não queria. Mas algo me puxava, como se eu tivesse que fazer isso. A princípio, eu não entendi por que estava voltando, mas quando olhei para dentro, vi a mim mesma. Eu estava lá, sentada na mesma cadeira, olhando para o vazio, como se nada tivesse acontecido. Eu havia entrado e saído de um ciclo e agora eu era apenas parte dele. Eu olhei para dentro do ônibus mais uma vez e a visão me congelou. Eu estava lá. Eu mesma. Sentada. Exatamente como antes. O mesmo rosto. A mesma expressão vazia. Eu estava em dois lugares ao mesmo tempo, mas nenhum dos dois parecia real. Eu tentei me mover. Tentar entender o que estava acontecendo. Mas tudo o que eu conseguia fazer era observar. O ônibus estava ali, parado, e parecia esperar algo. Esperava que eu entrasse, esperava que eu tomasse a decisão de voltar. Mas a verdade é que eu não sabia mais quem eu era, o que era real. Eu tentei sair, mas o ciclo não me deixava. O ônibus continuava esperando e eu continuava lá dentro, perdida no mesmo lugar, com os mesmos rostos, o mesmo vazio. E agora, eu entendi. Não importava quantas vezes eu tentasse, eu nunca sairia. Então, em um momento de desespero, com toda a força que pude reunir, eu me atirei contra a porta do ônibus e acabei caindo para fora. O impacto contra o asfalto foi leve, só sofri alguns arranhões nos joelhos, mas ao me levantar, finalmente, percebi que estava tudo como deveria estar. As ruas estavam de volta ao normal. A iluminação pública, os prédios,
Até o som das pessoas nas calçadas, tudo parecia tão real. Eu estava finalmente de volta à Tijuca, ao Rio de Janeiro. Mas enquanto caminhava, uma sensação estranha me invadiu. Por um bom tempo a sensação que ficou foi de que eu não sabia se aquilo tudo foi só um pesadelo, um sonho acordada, ou se eu ainda estava presa. Sei que depois desse dia, nunca mais peguei o mesmo ônibus. Olá, Dante, me chamo André, e o que vou te contar aconteceu quando eu trabalhava como porteiro. Era um turno da madrugada e eu estava ali, sozinho, naquele silêncio pesado. O rádio ligado era a única companhia que eu tinha para tentar amenizar a solidão. Ouvia as músicas sem muito interesse, apenas tentando passar o tempo. Foi então que comecei a mexer nas frequências do rádio, algo que eu já tinha feito várias vezes. Mas dessa vez, algo não parecia certo. Quando eu sintonizei em uma frequência errada, os primeiros sons que vieram eram apenas ruídos, como se a estação estivesse mal sintonizada. Tentei ajustar na esperança de melhorar o sinal. E foi aí que, de repente, a voz surgiu, nítida e angustiada. Alguém me ouve? Estou preso em Sete Além. A princípio pensei que fosse uma brincadeira, mas o desespero na voz me paralisou. Não era uma pegadinha. Aquilo era real. Era uma voz desesperada pedindo ajuda. Eu tentei ignorar, mas algo dentro de mim não permitia. Decidi ouvir mais. Eu não sabia o que pensar. O rádio estava apenas ali, tocando uma frequência estranha, e aquele pedido de ajuda era tudo o que eu conseguia ouvir. Estou preso em Sete Além. Aquelas palavras se repetiam na minha cabeça. Eu tentava me convencer de que aquilo era apenas uma pegadinha, mas a tensão na voz da pessoa, a angústia, parecia tão real. Eu continuei ouvindo, na esperança de entender mais, tentar descobrir o que estava acontecendo. A voz falava sobre um lugar sombrio onde o tempo parecia ter parado. Está escuro aqui. Não sei mais quanto tempo faz. Eu vejo a estação de rádio. A sua estação. Eu congelei. Como isso era possível? Como alguém poderia saber onde eu estava? A voz continuou descrevendo com detalhes os arredores da minha própria sala, o rádio ligado, até mesmo a maneira como o ambiente se sentia. Comecei a suar frio, e uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Eu sabia que estava ouvindo algo que não devia. Eu tentei desconectar, virar a chave do rádio, desligá-lo, mas a voz persistia como se tivesse tomado vida própria. Era como se o rádio tivesse se tornado uma janela para outro mundo. Algo não estava certo. Eu estava prestes a desligar o rádio quando, do nada, a voz falou novamente, agora com uma urgência ainda maior. Você tem que me ouvir. É a única forma de sair. Eu hesitei. Meu coração estava batendo forte e um pânico crescente me tomou. Eu queria desligar, queria cortar o som daquela voz, mas uma parte de mim não conseguia. Eu estava preso naquela frequência, sentindo uma presença invisível, uma sensação de que algo estava errado em cada segundo que passava. Foi então que ouvi um som vindo de trás de mim. Algo leve, um sussurro. Me virei rápido, mas não vi nada. Só o reflexo da minha própria imagem no vidro da janela. Mas quando olhei com mais atenção, meu reflexo estava diferente. Não era só a minha imagem, mas uma outra pessoa, idêntica a mim, parado atrás de mim, como se estivesse me observando. Meus pelos se arrepiaram. Eu estava sozinho ali, não havia ninguém além de mim. Foi então que a porta da sala, que eu jurava ter trancado, começou a balançar, como se alguém estivesse tentando abri-la. Eu levantei de repente, a tensão me consumindo. Olhei para o rádio mais uma vez e a voz continuava, agora mais clara, dizendo: eu posso te mostrar. Eu posso mostrar como sair. Mas você precisa me ouvir. Eu estava em pânico. Cada segundo parecia mais pesado, e a sensação de que a realidade estava se distorcendo era inescapável. O reflexo no vidro, a voz no rádio, tudo parecia conectado. Eu não sabia mais o que estava acontecendo. Olhei para a porta, que agora estava completamente aberta,
e um frio intenso invadiu a sala. Algo estava errado, e eu não tinha mais controle sobre nada. Eu olhei para o rádio, que agora parecia em total controle da situação. Era como se a estação de rádio fosse um portal, uma passagem para um lugar onde o tempo e a realidade não faziam sentido. A voz, desesperada, continuava a me chamar, insistindo que eu fizesse algo, que seguisse suas instruções para sair desse lugar. Mas algo me dizia que isso não iria terminar bem. Eu sabia que deveria desconectar e sair dali, mas as palavras da voz ecoavam em minha mente. Você precisa me ouvir. Eu posso te ajudar. A porta estava aberta, mas eu sabia que sair de lá significava algo mais do que apenas deixar a sala. Não era uma simples fuga. Era como se eu estivesse sendo testado, empurrado para um caminho sem volta. Eu decidi então desligar o rádio, não mais me importando com o que aconteceria. A voz sumiu instantaneamente e um silêncio absoluto tomou conta da sala. Por um momento tudo parecia voltar ao normal, mas quando eu me virei para sair, algo estava completamente fora do lugar. A estação estava diferente. Tudo estava em ruínas. O local parecia ter envelhecido de forma súbita, como se o tempo tivesse sido drenado dali. O chão coberto de poeira e os equipamentos antigos, abandonados. Eu me aproximei cautelosamente, sem saber o que esperar. O rádio estava desligado, mas a sensação de que algo estava errado não desaparecia. O local estava vazio, mas as gravações antigas, com minha própria voz, começaram a tocar. Eram gravações que eu nunca tinha feito. Minhas palavras, ditas em momentos que eu não lembrava, começavam a ecoar no ar. Uma voz familiar, mas que soava diferente. Eu estou preso aqui. Não consigo sair. A gravação dizia. Era minha voz. Mas eu não havia falado isso. Eu nunca disse essas palavras. E o mais estranho, a voz parecia vir de algum lugar mais profundo, como se estivesse vindo de dentro do próprio rádio. A cada gravação que tocava, o lugar ficava mais escuro, mais abafado. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas tudo parecia estar se conectando. O rádio estava me mostrando algo, talvez uma realidade paralela, ou um reflexo distorcido do que eu estava vivendo. Eu não sabia mais o que era real e o que não era. Foi quando eu ouvi o som do rádio ligando novamente. Uma nova transmissão começou. Dessa vez, não era mais a voz desesperada. Era a minha voz. E ela dizia: Alguém me ouve? Estou preso aqui. Eu não consigo sair. Eu me afastei do rádio, meus pés tropeçando no chão em busca de uma saída. O pânico tomou conta de mim de uma maneira que eu nunca imaginei que fosse sentir. Eu estava preso ali e parecia que não havia mais como sair. A sensação de desespero foi aumentando. Eu estava perdido dentro daquela estação, cercado pelas minhas próprias palavras, pelas minhas gravações, como se estivesse sendo consumido por algo que não conseguia entender. O rádio continuava a tocar, e eu sabia que, de alguma forma, ele estava me mantendo ali, preso a uma realidade que eu não queria mais enfrentar. Eu procurei por qualquer sinal de saída. Tentava abrir as portas, correr para fora. Mas tudo estava fechado, trancado, como se as paredes daquela estação de rádio tivessem se fechado ao meu redor. As gravações não paravam. Minha voz repetindo incessantemente palavras que eu nunca tinha dito. Foi então que o rádio tocou novamente e a voz que veio de lá era diferente. Era a minha voz, mas com um tom mais grave e mais profundo. Eu não consigo mais sair. Você vai ficar aqui com a gente agora. Eu caí de joelhos desesperado, quando algo me fez olhar para o reflexo na janela. Eu vi a mim mesmo, lá dentro, sentado, ouvindo a mesma voz. E com isso percebi que o que estava acontecendo não era apenas uma falha no rádio. Eu não estava mais ali. Eu nunca havia saído. Eu era parte daquele ciclo, daquele lugar. O rádio tinha me consumido. Eu estava à beira da loucura, quase sem forças. Cada minuto dentro daquela estação parecia se arrastar. As gravações continuavam a tocar e minha própria voz, repetindo aquelas palavras, parecia invadir cada canto da minha mente. Eu estava preso, eu sabia disso. Algo naquele rádio me tinha aprisionado. Mas, no fundo, uma chama de esperança ainda ardia. Havia algo que eu não tinha tentado.
Algo simples, mas crucial. Fechei os olhos por um momento, tentando acalmar a respiração. Eu tinha que focar. Eu sabia que o rádio, de alguma forma, estava no centro de tudo. As vozes, o reflexo no vidro, as gravações, tudo estava interligado. Eu respirei fundo, me aproximando novamente do aparelho. Em um último ato de coragem, sintonizei o rádio para a frequência que antes parecia perdida. Aquela mesma, onde tudo havia começado. O som estava baixo, mas a voz começou a surgir, hesitante, como se estivesse fraca. Você ainda está aí? A voz parecia cansada, como se tivesse percebido que eu estava tentando me libertar. Eu apertei os botões do rádio, ajustando a frequência, mas dessa vez eu não queria mais ouvir. Eu queria acabar com aquilo. De repente, o som se distorceu e o silêncio tomou conta. Eu soltei o rádio, que caiu no chão com um estrondo. Quando olhei em volta, a estação de rádio estava normal novamente. Não havia mais poeira, nem ruínas, nem minhas gravações tocando. Respirei aliviado, sentindo a liberdade voltar aos poucos. Eu estava de volta à realidade. O rádio havia parado, e eu sabia que de agora em diante, eu nunca mais tocaria nele. Obrigado por ouvirem a Rádio Terror FM. Se inscreva, deixe o like e ative o sininho. Conto histórias de terror todos os dias. Espero te ver nos próximos.